comemorar os 35 anos da atual Constituição brasileira, a FGV Direito Rio oferece o podcast Constituição em Debate. Durante 7 episódios, serão convidados especialistas com o objetivo de realizar um debate sobre seus temas mais sensíveis. O trabalho é desenvolvido por alunos da disciplina de graduação Field Project, sob supervisão de Matheus Castro. Os debates estarão disponíveis na página do YouTube. Não deixem de nos seguir no Instagram, @Constituição em Debate. Então, bem-vindos ao 4º episódio do podcast Constituição em Debate. Eu sou Manuela Dumas, aluna do primeiro período da FGV Direito Rio, e serei a mediadora do presente debate. Nesse episódio inicial, falaremos sobre a Constituição Dinâmica. Ao longo de 130 anos, a Constituição brasileira encarou a dinâmica dos poderes sob diferentes formas para tratar dos principais desafios do Brasil, como a execução de políticas públicas e a garantia de direitos. Para nosso encontro, temos como convidados 2 ilustres professores. Felipe de Melo Fonte é doutor e mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre pela Harvard Law School, é professor da FGV Direito Rio e da Escola Superior de Advocacia Pública da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, além de procurador do Estado do Rio de Janeiro. É autor de obras como Desenho Institucional e Políticas Públicas e Direitos Fundamentais. Rodrigo Brandão é doutor e mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, graduado pela PUC-Rio, atua no ramo do Direito Constitucional como professor na UERJ, além de ser procurador do município do Rio de Janeiro. É autor de obras como Supremacia Judicial versus Diálogos Constitucionais e Emendas Constitucionais e Restrições aos Direitos Fundamentais. Bem-vindo, professores. Muito obrigada por participarem desse projeto. Vamos começar o debate. A Constituição brasileira, ao longo dos anos, foi objeto de interpretações que variavam conforme os governos e legisladores eleitos. Os poderes foram peça fundamental para o atual desenho constitucional. Felipe, como os poderes da República influenciam na interpretação da Constituição? Bom, Manuela, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Obrigado, Matheus. Quer dizer, primeiro, que é um prazer estar aqui ao lado do professor Rodrigo Brandão, de quem li as obras, de quem sou aluno também. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês e participar desse podcast comemorativo, tá? Vamos lá, tentando ser breve, porque eu sei que você tem muitas perguntas a fazer. Eu acho assim, que a gente, para falar de como os poderes interpretam a Constituição, a gente precisa dar um passo atrás, porque eu acho que há uma ideia pré-concebida das pessoas em geral, e até dos estudantes de direito em particular, de que o Supremo Tribunal Federal seria o único intérprete da Constituição, né? O Poder Judiciário que o seja, né? Então a gente tende a pensar dessa forma, olhar para o sistema e pensar no Supremo Tribunal Federal dessa forma. E, na verdade, assim, na prática, todos os poderes da República interpretam a Constituição, né? Há algum tempo, eu sou procurador de Estado, como a Manuela disse, trabalho aqui na Casa Civil. Há algum tempo veio uma pergunta para a consultoria jurídica para saber se uma servidora ocupante de um cargo de provimento em comissão podia renunciar aos meses que ela tem de licença maternidade e voltar ao trabalho de maneira antecipada. Esta é uma pergunta, por exemplo, que não encontra resposta, pelo menos a priori, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, ao responder essa pergunta, ponderar os direitos envolvidos, a gente sabe que, por exemplo, a licença maternidade também é um direito concedido em favor do nascituro, né, do infante, enfim. A gente aqui também precisa interpretar a Constituição e fazer o trabalho de produzir uma resposta para essa pergunta, que pode ter influência posterior na decisão, em decisões judiciais futuras, né? Então, o Poder Executivo interpreta a Constituição. No caso, por exemplo, do Executivo Federal brasileiro, acho que um caso muito emblemático é a interpretação que o governo federal deu para o conceito de quilombola, por exemplo, ocupação tradicional. E o Supremo tinha uma interpretação e o Poder Executivo edita um decreto que dá uma interpretação mais largada para esse conceito. Isso acaba prevalecendo na própria jurisprudência do Supremo posterior. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, largar de lado esse preconceito e entender que também os poderes legislativo
e Executivo participam da interpretação constitucional. E, por outro lado, eu acho que, assim, para essa sua primeira pergunta do que tem sido a interpretação constitucional nos últimos 30 anos, talvez, pensando aqui na Constituição de 88, eu acho que, usando um pouco a linha do Oscar Vilhena Vieira, o Supremo tem sido um tribunal, talvez não no penúltimo governo, mas seguramente antes, um tribunal que, na interpretação constitucional, tem sido comprometido, eu acho, que com a governabilidade do país, né? Eventualmente proferindo decisões que diminuem a eficácia de certos dispositivos constitucionais, que causariam problemas, por exemplo, a decisão emblemática do artigo 192 da Constituição, que previa a taxa de juros de 12%, mais recentemente, decisões sobre o funcionamento do parlamento. Eu acho que o tribunal tem sido preocupado com a governança do país como um todo. E acho que são esses dois pontos iniciais que eu gostaria de destacar. Rodrigo, deseja fazer algum comentário? Inicialmente, agradecer o convite, agradecer ao Matheus, agradecer a Manuela. É também um prazer debater com o Felipe, quem também aprendo muito com as suas obras. Eu dediquei a parte inicial da minha tese de doutorado, que é o livro Supremacia Judicial e Diálogos Constitucionais, a esse tema, né? A desconstrução no aspecto teórico histórico da ideia de supremacia judicial, que parte dessa premissa, né, de que, primeiro, não há um monopólio do judiciário na interpretação da Constituição, sobretudo quando, e essa foi durante muito tempo um dogma no direito constitucional brasileiro, a ideia de que, tipicamente norte-americana, de que, como a Constituição é norma jurídica, para citar o Marbury versus Madison, é província do Poder Judiciário dizer o que é a Constituição. Portanto, como se fosse um domínio reservado ao Poder Judiciário. Isso, né, essa ideia teve uma influência muito grande na doutrina brasileira. Só que, evidentemente, nunca foi assim, né? Sobretudo quando a gente pensa nas questões realmente politicamente divisivas, o Supremo tinha um espaço contra-majoritário muito pequeno, sempre teve. E, historicamente, né, tinha menos espaço para atuar contra a vontade dos outros poderes e contra a vontade da maioria da população, contra a opinião pública, por assim dizer, sempre teve menos espaço ainda do que teve na realidade pós-88. E a ciência política, de alguma maneira, revela que o espaço para atuação contra-majoritária do judiciário ele é muito definido por um certo respaldo que o judiciário tem na opinião pública acerca de uma visão de imparcialidade. Quando o judiciário, né, perde essa ideia de que ele é imparcial, não à toa os juízes usam togas e usavam perucas, né, para expressar de alguma maneira esse ideal de imparcialidade. A partir do momento que isso de alguma maneira cai por terra, o espaço para atuação contra-majoritária é pequeno. Então é evidente que o direito constitucional ele é mais produzido fora das cortes, ele é mais produzido nos outros poderes, no poder executivo, no poder legislativo, na sociedade civil, nas lutas da sociedade civil, do que propriamente nos tribunais, em particular no Supremo. É óbvio que a gente pode discutir muito a questão da última palavra, quem cabe decidir por último, mas uma premissa básica é que, né, o direito constitucional é muito mais produzido fora da praça ali do Supremo e também muito além da Praça dos Três Poderes em Brasília. Os poderes da República são relevantes para a execução de políticas públicas. Não, desculpa, errei a pergunta. Nas atuais discussões constitucionais, o Ministério Público ocupa posição de destaque como sendo um possível quarto poder constitucional, devido ao grau de sua autonomia. Rodrigo, você considera que as instituições públicas autônomas, como o Ministério e a Defensoria Pública, devem ser órgãos que integrem os poderes constitucionais? São necessários novos poderes constitucionais? Manuela, ótima pergunta. Assim, eu acho que a ideia de uma tripartição rígida de poderes é uma ideia que morreu e esqueceu de cair.
É óbvio que, né, há uma certa, né, se a gente for ler os clássicos lá, o Montesquieu, o Espírito das Leis, o Locke, a gente vai ver que as ideias básicas do princípio de separação de poderes, tem um livro, né, para quem, sobretudo, está começando a faculdade, um livro em língua portuguesa que me parece o melhor livro sobre separação de poderes, é de um português chamado Nuno Pissarra, né, que é a separação de poderes como princípio e doutrina constitucional. E vai ficar muito claro que, na leitura dos filósofos iluministas, duas ideias centrais da separação de poderes estão presentes. Primeiro, a chamada separação propriamente dita, que todas as funções do Estado não podem estar concentradas num só poder ou num só órgão. É fundamental dividir essas funções em órgãos autônomos, porque se estiver concentrado num só órgão, isso é antítese do Estado de Direito, né? O modelo é absolutista. E, por outro lado, a noção norte-americana de freios e contrapesos, né? De que deve haver fiscalizações mútuas entre os poderes. Só que, mais do que isso, né? Não basta atribuir função legislativa ao legislativo, função executiva ao poder executivo, função jurisdicional ao poder judiciário. A realidade da separação de poderes, ela deve comportar, a teoria também deve comportar, chamados órgãos constitucionalmente autônomos. E aí, além dos exemplos citados, Ministério Público, mais recentemente Defensoria, também tribunais de contas, né? Dentre outros órgãos que têm essa característica. Isso foi discutido também no passado em relação às agências reguladoras, alguma esfera de autonomia e independência. Então, me parece que hoje uma visão moderna de separação de poderes tem que evoluir dessa clássica tripartição e trabalhar com entes constitucionalmente autônomos num equilíbrio que é muito difícil entre independência e accountability, né? Porque se você tem 100% de independência, o órgão está acima da Constituição. Nenhum órgão pode estar acima da Constituição. Tem que ter algum instrumento de referibilidade à vontade do povo expressa na Constituição. E se você tem 100% de accountability, ou seja, você tem que prestar contas a alguém da sua atuação, em termos radicais, não se tem independência. Então, assim, o equilíbrio da separação dos poderes está no equilíbrio entre independência, eu faço o que a minha consciência mandar, só que a pessoa pode não estar agindo de boa fé, pode estar agindo de má fé, então tem que ter um mecanismo de responsabilização, mas se for um mecanismo muito amplo de responsabilização, o órgão não vai ser independente. Então, assim, há um trade-off entre independência e responsividade, accountability, que não tem uma fórmula canônica, um modelo ideal, mas é óbvio que cada país deve, à luz das suas experiências históricas, tentar achar um equilíbrio. Felipe, gostaria de adicionar alguma contribuição? Assim, há alguns anos, o professor Bruce Ackerman, um artigo que eu acho até que o Rodrigo deve colocar isso na disciplina dele lá na pós-graduação, talvez até na graduação, escreveu um texto famoso chamado Goodbye Montesquieu, né, que é o Adeus Montesquieu. E a tese central que ele defende nesse artigo é de que essa tentativa que a gente tem de encaixar as funções que hoje o Estado exerce nas definições clássicas tripartite lá do próprio Montesquieu, que escreveu lá já faz algum tempo, né, tem mais de 200 anos, é uma tentativa equivocada, né? A gente precisa ler a separação de poderes à luz das múltiplas funções que o Estado faz hoje, e a gente precisa reconhecer que dentro da estrutura da administração, dentro da estrutura do próprio Estado, né, você vai ter alguns órgãos com mais insulamento, com menor insulamento, com formas de provimento de cargos diferentes, né? A própria experiência da agência reguladora, que o Rodrigo bem mencionou, e que foi validada pelo Supremo depois, né, quando contestada, até mesmo face de cláusula pétrea, foi uma evolução importante dessa visão de que, assim, para certos tipos de função do Estado, não faz sentido a gente colocar debaixo aquele órgão, né? A Defensoria Pública, por exemplo, que você cita, tem como ex-adverso principal a Defensoria do Estado do Rio de Janeiro, seguramente
tem o Estado do Rio de Janeiro como ex-adverso principal. Então, não tem como a gente afirmar, por exemplo, que o governador deve ser o chefe da instituição, porque, na prática, ele não é. Os tribunais de contas. E nesse aspecto, isso tudo é muito importante. Assim, o Ministério Público, com a sua autonomia, embora hoje eu acho que exista uma crítica ao talvez excesso de autonomia, especialmente no primeiro grau, né? Assim, que a gente precisa ter um mecanismo um pouco mais de accountability, como bem disse o Rodrigo, para essa atuação em particular. Mas assim, a intervenção do Ministério Público com algum grau de independência, né? Atuando na questão do controle de política pública, gera um resultado positivo, claro que tem alguns efeitos colaterais, mas, por exemplo, em exigir, no mínimo, que a administração justifique suas escolhas. Né? Se a gente fala que a gente vive num paradigma constitucional de um governo de razões, de uma administração que tem um dever dialógico, o que eu vejo, por exemplo, na prática profissional, é o Ministério Público exigindo explicações, às vezes a defensoria, na atuação da tutela coletiva, pedindo explicações e a administração tentando explicar o que ela está fazendo. É o mínimo, né, para quem vai atuar usando os recursos, usando a força pública, atuando, assim, de modo geral, no interesse alheio. Então, acho que o processo de revisão da separação de poderes acho que já está em curso, acho que as pessoas já tomaram ciência disso já há algum tempo, e acho que é bem fazejo. Assim, talvez, se tivermos uma próxima Constituição, na próxima estaremos em classificar as caixinhas e mais preocupados com que tipo de função cada um vai exercer e qual é o balanço adequado de accountability e independência de cada um. Os poderes da República são relevantes para a execução de políticas públicas em diversas áreas essenciais, como saúde, educação e segurança. Felipe, como a configuração institucional dos poderes pode promover o desenvolvimento socioeconômico e garantir a boa prática na execução de políticas públicas? Manuela, como eu respondi agora há pouco, assim, eu penso que, bom, institucionalmente o dever de executar as políticas públicas é um dever da administração, em primeiro lugar, né? A administração, por intermédio dos seus órgãos, ela realiza essa missão de concretizar valores, não só constitucionais, né? O que o comum é achar que política pública é a concretização exclusiva do que está na Constituição, mas não apenas da Constituição, mas as leis também exigem concretização por parte da administração pública. Mas penso que esses órgãos de controle, eles têm essa função, assim, uma função, em primeiro lugar, de talvez apontar as falhas da administração onde há omissão, né? Nesses termos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já bateu muito nesse ponto, né? A omissão injustificada da administração pública enquanto é um requisito para legitimar o controle judicial de política pública. E o Ministério Público, da Defensoria Pública, são capazes, né, de ver, talvez, demandas que não são tão visíveis para a administração pública. A administração, enfim, com tantas coisas a fazer, ela às vezes peca por não conseguir olhar algum problema individual. Eu que vejo a administração todo dia, tem muitos grupos de lobby, por exemplo, que vêm aqui, e às vezes você tem interesses difusos que não são capazes de mobilizar esse tipo de atuação do Estado Público, Defensoria, os outros órgãos, o Judiciário, ver onde há esses problemas, medidas em favor desses problemas, e há um efeito geral muito positivo. É claro que há problemas, naturalmente, de talvez preparar a administração pública para o questionamento, né? A administração pública hoje ela faz os processos, ela pensa nas suas políticas, ela atua com o advogado do lado, já pensando, isso aqui pode ser objeto de questionamento judicial? Vai ter ação civil pública? Provavelmente sim. Como é que a gente vai se defender? Como é que a gente defende essa política aqui assim e não assado, né? E nesse papel, eu acho que isso contribui assim, substancialmente para o aprimoramento da máquina administrativa, tá? Então, assim, há um aspecto positivo nesse particular. É claro que há um negativo também, né? Hoje, por exemplo, você vê a estrutura para lidar com o volume de ofícios encaminhados pelo Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Contas, para o controle externo, é uma estrutura grande que poderiam estar vinculadas à atividade fim do Estado, prestando algum serviço, enfim, fazendo alguma coisa para a administração. Mas, enfim, a democracia ela tem um custo, isso é inescapável, e algum grau de ineficiência a gente vai ter em
controle e que a gente ganha em outra ponta, e no final do dia, assim, esse balanço adequado entre o que a gente perde é uma questão social, né? Assim, que tipo de instituições a gente quer, como é que elas vão funcionar, enfim, acho que é isso. Rodrigo, gostaria de complementar? Só um comentário pontual. É o seguinte, acho que o Felipe colocou bem, né, a preponderância que o executivo e também o legislativo têm na formulação de políticas públicas, né? O legislativo num plano normativo e o executivo num plano, né, de prestação dos serviços públicos e implementação das políticas públicas. E acho também que o Felipe colocou bem a questão dos órgãos de controle. Um dos aspectos, esse foi abordado, que partir do ponto de vista de grupos minoritários que talvez não tenham uma representação adequada e uma organização, sobretudo, adequada para atuar perante os poderes executivo e legislativo, então acabam sendo marginalizados e subrepresentados, e há um papel importante do Ministério Público, Defensoria, no plano de provocar e no plano decisório do Poder Judiciário. E eu colocaria um outro, também sou um procurador do Poder Executivo, no caso do município do Rio, acompanho isso. Como o Felipe bem colocou, tem os dois lados da moeda, né? Tem um lado positivo, que além da representação de minorias subrepresentadas, me parece também tirar o poder público da inércia em relação a áreas que, por alguma razão, por excesso de atividade ou qualquer outra razão, não havia atuado, mas que aquela inação representava uma proteção insuficiente a determinado direito fundamental ou finalidade constitucionalmente relevante. E o lado negativo é um pouco desse pavor de decidir, né? Infelizmente, vemos no dia a dia da administração pública, né? Sem o parecer da Procuradoria, eu não Não assino. tem poder. E é um pouco natural, né? A gente, né, Felipe, se coloca um pouco na posição dessas pessoas e sabe que não é agradável, né? Pessoas honestas que abriram mão de muita coisa para trabalhar no serviço público, saírem com 20 ações de improbidade administrativa. É óbvio que, né, há os honestos, mas esses também não se importam muito com isso. Já está na conta. Agora, os honestos, você fica sem dormir. O responder à ação de improbidade tem custos com advogados, tem o medo de uma condenação. Então, isso gera um certo temor decisório, que é ruim, né? Porque deixa a administração um pouco na defensiva demais e não permite um certo experimentalismo, que é fundamental em qualquer área, e na administração pública não é diferente. No artigo 2º da Constituição, está previsto que os poderes serão independentes e harmônicos entre si. Entretanto, na atual prática constitucional, tal independência e harmonia são continuamente postas em discussão. Rodrigo, quais são os principais desafios para a construção de diálogos constitucionais entre os três poderes, em especial com o judiciário? Olha, quando eu escrevi sobre esse tema, eu pesquisei em 2008 a 2011. Enfim, acho que ninguém podia imaginar o que fosse acontecer com o Brasil em termos de mais do que diálogo, né? De um conflito grave entre os poderes e que acabou com a destruição literal, né, do Supremo e do Poder Executivo do Palácio Planalto. Então, acho que ninguém podia imaginar o nível de tensão, como ia escalar, e que ia chegar a esse ponto. Uma coisa que eu sempre disse é que eu nunca acreditei, em termos reais, numa visão mais romântica de diálogos constitucionais, no sentido de que, numa pegada muito próxima à democracia deliberativa, né? Cidadãos livres iguais, né? Voltados ao bem comum, vão construir consensos a respeito de um conteúdo ético mínimo para reger a nossa vida em comum. Eu sempre achei isso um pouco, né, açucarado demais, um pouco romântico demais. Então,
sempre me pareceram naturais, e a história do Brasil é repleta de exemplos nesse sentido, de que essa relação, o equilíbrio entre os poderes, a dinâmica de um certo equilíbrio entre os poderes, chega, é atingida através de um certo estresse, de uma certa fricção entre os poderes. Isso é um tanto quanto natural no modelo de separação de poderes em que as fronteiras entre as competências de cada poder não estão bem delimitadas, né? A Constituição não é tão clara assim a respeito de até que ponto um poder pode ir, e há uma tendência natural do poder de se expandir, né? E de cada órgão a interpretar de maneira expansiva seus poderes. Então, tem uma dimensão conflituosa que é inevitável. E há uma certa tendência ao equilíbrio nesse conflito. E me parece que, ainda que esse conflito tenha escalado muito nos últimos anos, mal ou bem, com muitos riscos, mas nós chegamos a um ponto de equilíbrio, né? Eu acho que a democracia brasileira resistiu bravamente a ataques muito duros, muito pela separação de poderes, pela existência de órgãos autônomos que, por mais que houvesse uma tentativa de cooptação pelos outros poderes, tinham os meios para se manter autônomos e, assim, não serem colonizados por um outro poder que tivesse o poder da opinião pública, o poder do orçamento, o poder das leis, o poder das armas, etc. Então, acho que essa dinâmica, em que pese conflituosa, em que pese gere muita turbulência, nos levou a um cenário em que, sob grave ameaça, o Estado democrático de direito brasileiro se manteve, o que eu acho que, enfim, muito, né? Talvez seja o melhor que a separação de poderes possa entregar. Felipe, deseja fazer algum comentário? Bom, eu acho que falar em diálogo constitucional no Brasil, como bem disse o Rodrigo, assim, considerando o que aconteceu nos últimos anos, em particular neste ano, né, enfim, assim, a visão que eu tinha, talvez antes desse conflito acontecer, é de que assim, a gente, voltando à sua primeira pergunta, eu acho que a gente tem uma dificuldade grande em entender que a interpretação constitucional acontece fora do Supremo Tribunal Federal. Aliás, por isso o livro do Rodrigo é muito bom nesse aspecto, tá? Desmistificando talvez esse tema. E aqui tem uma cultura que eu acho que foi construída nos últimos anos de talvez privilegiar a interpretação feita pelo Supremo Tribunal Federal, né? Há alguns anos, o professor José Rodrigo Rodrigues escreveu um livro chamado Como Decidem as Cortes. Esse livro ganhou o Prêmio Jabuti. É um livro excelente, e no qual ele tenta descrever as práticas judiciais no Brasil. E aí ele fala, olha, ele faz um estudo quantitativo, qualitativo, enfim, para dizer que muitas decisões, elas não são decisões que tentam convencer os outros magistrados de que a preocupação central desta é simplesmente resolver o conflito, mesmo numa lógica de autoridade. O tribunal decide porque pode, não porque ele precisa te convencer, coisa desse tipo, tá? Então, para quem vê o mundo real, é um pouco guerra de ementas que a gente recebe e você questiona e não vem mais a resposta padrão. Me preocupa um pouco que essa seja a atitude, muitas vezes, do Supremo Tribunal Federal, a postura dos demais poderes, né? Você vê, houve alguns casos de superação legislativa de decisões judiciais, especialmente em matéria tributária, né, de torcer emendas constitucionais, mas a gente teve um, por exemplo, em que, reiterada a lei pelo legislativo que foi julgada inconstitucional, o ministro Fux falou, essa lei nasce com germe da inconstitucionalidade, ela não tem nem presunção de constitucionalidade, porque ela contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que a gente vive um pouco... talvez esse diagnóstico fosse melhor, né? Fosse mais cabível há 3, 4 anos de um pouco de supremacia judicial levada às últimas consequências na interpretação da Constituição e um pouco o que leva um pouco daquela ideia de falácia do Nirvana, da gente construir o judiciário como um lugar melhor para debater
e com pessoas melhores do que as pessoas que compõem o legislativo e compõem a administração pública, e por isso, porque eles são piores, eles não merecem ter tanta relevância na interpretação constitucional. Tá? Então, acho que isso é um problema, era um ethos que a gente vivia. Acho que nos últimos anos o Supremo Tribunal Federal caça, né, uma cara, ligar suas catapultas e preparar suas armas, né? Ele virou, eu acho, política pensada, né, de transição constitucional de oposição. O partido de oposição não vai para as urnas como se defender, não que a política exige que se defenda. Mas, enfim, feito, cortado esse tem no Brasil, viveu nos últimos anos, acho que falta o próprio tribunal reconhecer um espaço maior para o legislativo interpretar a Constituição. Interpretar a Constituição são espaços que devem ser respeitados e ele não deve, muitas vezes, intervir, né, rever são os outros poderes. Então, falta, na minha opinião, talvez falte um pouco mais de cultura nesse sentido de maior respeito ao legislativo. Mas, dizer assim, o Brasil é tão complexo que um diagnóstico, talvez, que era válido há 5 anos, não sei se valeu, o professor Rodrigo Brandão fez o estudo dele há uma década e está aí repensando o estudo, porque a realidade é muito cambiante. E a verdade verdadeira é que a gente tem uma história institucional democrática bem curta, né? 30 anos é muito pouco comparado aos outros países. Os Estados Unidos tem mais de 200. Então, a gente está construindo essa institucionalidade. Recentemente, tem se discutido um novo constitucionalismo latino-americano, o qual consagra diversos novos direitos e, em alguns casos, novos poderes. Esses novos poderes se relacionam com uma experiência de representatividade e de uma democracia direta. Felipe, as propostas do novo constitucionalismo latino-americano e da democracia direta são válidas? Devemos discutir uma reestruturação de poderes no Brasil? Bom, eu acho que essa pergunta está jogando talvez no mesmo saco, né? A gente precisa pensar de maneira compartimentada. Democracia direta é algo que eu particularmente acho, bom, que é importante pontualmente, mas acho que não deve ser a vida cotidiana das sociedades democráticas contemporâneas, por muitas razões, né? Porque, de modo geral, e não há nada de errado nisso, as pessoas elas estão voltadas a resolver os problemas particulares das vidas delas. Elas não estão preocupadas em se informar sobre decisões coletivas, sobre questões. Né? E eu volto a dizer assim, não há nada de errado, né? Um professor norte-americano chama até isso de teoria da ignorância racional. E por que a ignorância é racional? Porque você ganha mais do ponto de vista econômico, pessoal, investindo nas suas questões particulares, lendo o seu livro lá de direito que você precisa estudar, Manuela, do que lendo o último demonstrativo financeiro da Petrobras para fazer uma eventual ação popular, enfim, ou se inteirando sobre o que acontece das fake news, debate sobre o PL. E é absolutamente natural que seja assim. Então, acho que numa democracia, a gente tem instâncias que são capazes de absorver essa complexidade e lidar com ela, talvez, de um jeito melhor do que todo mundo decidindo coisas ao mesmo tempo. Assim, eu acho que as pessoas não têm os incentivos próprios. O professor Bruce Ackerman até defende como uma forma de superar esse problema de falta de incentivo. Ele sugere que se faça um feriado, que se pague as pessoas para que elas deliberem sobre questões públicas, estudem especificamente, o que, na verdade, também é problemático, né? Porque você vai pagar as pessoas para pensar nas questões públicas, elas vão lá para receber o dinheiro e depois vão embora. Não sei se isso vai gerar nelas um espírito republicano assim, sincero, né, para debater as questões públicas. Agora, então, eu tenho reservas quanto a essa ideia. No que tange ao constitucionalismo latino-americano, enfim, algumas ideias, como, por exemplo, o constitucionalismo ambiental, o constitucionalismo do Sul, né, enfim, ambiental, eu acho que são positivas. Eu acho que as cortes constitucionais, a gente tem muita fé nos líderes dos presidentes, né? Na América Latina, a gente tem modelos presidencialistas e a gente gosta muito de ter lá um Sebastião que vai resolver nossos problemas. Eu acho importante que cortes constitucionais e cortes, de modo geral, exerçam com fundamento na Constituição esse papel de
de cogestão governamental, quase isso, né? Embora com um pouco menos de accountability, com um discurso mais técnico, com menos capacidade intrusiva, menos capacidade técnica, mas elas participam desse debate, fazem um contra. No Brasil, muitas questões ambientais passaram pelo Supremo Tribunal Federal, e eu acho que muitas delas o Supremo Tribunal Federal contribuiu para que pudesse tomar uma decisão melhor sobre esses temas. Tá? Então, nesse aspecto, novos direitos constitucionais, ambientalismo, proteção dos indígenas, eu acho tudo isso muito importante num contexto de administração pública. E a gente tem, por fim, a importação de mecanismos. Né? A coisa inconstitucional da Corte colombiana, que o Supremo Tribunal importou e já aplicou, salvo o melhor juízo, 2 vezes, no caso dos presos, enfim, que é um mecanismo assim, novo com esse nome, né? A tutela estrutural já existe lá nos Estados Unidos já há algum tempo, mas aí eu não sei até que ponto o Supremo Tribunal Federal compromete a legitimidade dele, capital institucional do tribunal, com problemas de modo geral, que eu não sei se solucionar, sabe? Não sei que a falta de solução seja propriamente ou exclusivamente falta de vontade política, né? São problemas complexos que, enfim, que talvez transcendam a capacidade dos 11 ministros lá realizarem essa gestão, né? Mas eu não sei, o tribunal tem tentado, né? Ele tem se dividido, os 11 ministros ele tem ADPFs com temas-chave, né? E os ministros recebem uma delegação do plenário e vão decidindo quase de maneira exclusiva na questão que está ali posta para eles. Né? O Fachin, por exemplo, tem a DPF das favelas, o ministro Barroso tem a DPF dos indígenas, enfim, o ministro Marco Aurélio tinha a DPF dos medicamentos. Então, cada um ficou um pouco nichado os compartimentos de governo. Mas eu não sei se no final do dia as pessoas vão olhar na rua e vão ver o Supremo Tribunal como parte do fracasso da política, porque eu não sei se esse mecanismo vai solucionar o problema, entendeu? Então... Rodrigo, gostaria de adicionar alguma contribuição? São 2 comentários breves. Um sobre a questão da democracia direta, né? Hoje muito se discute, porque, né, é fácil fazer consultas populares pela internet. Então, tem uma discussão forte quanto à conveniência de se adotar esse tipo de modelo. Eu, assim, tenho muito medo. Os gregos já tinham uma palavra para isso, que era acrasia, né, que é essa irracionalidade das massas. Em tempos de desinformação na internet, enfim, a gente vê que o nível de narrativas contrafáticas, né, que se defende assim com uma naturalidade, posturas anticientíficas, como se fossem questões de opinião, né? Não se pode ter opinião contra os fatos, né? Contra a realidade. De maneira que eu temo muito nesse contexto. Eu acho que é um instrumento importante, a democracia direta, é importante se usar pontualmente, mas, de fato, muito pontualmente, de maneira mediada com um debate tido nas instituições, que tem aí um papel... E aí volta a questão dos diálogos, né? A genuína vontade popular é expressada por quem? Pelo povo, no plebiscito ou referendo, pelo Supremo Tribunal Federal, como intérprete da vontade do povo plasmada na Constituição, pelo Legislativo, como representante da volonté générale, né, que o Rousseau usava, ou pelo Executivo, porque, né, o presidente da República tem 50 milhões de votos no Brasil. A gente pode ter bons argumentos para dizer que cada um deles representa a genuína vontade popular, mas, na minha opinião, né, e essa é uma concepção que decorre da teoria dos diálogos constitucionais, a vontade popular surge, se a gente colocar em termos mais poéticos, dessa dança entre os poderes, a manifestação popular direta, formação da opinião pública na sociedade, dessa né, dança no aspecto mais bonito, metafórico, ou dessa luta, desse embate, talvez no aspecto mais realista. Então,
Acho que esse é um ponto importante. E uma outra questão importante, que é, em relação ao meu livro, eu não revi as minhas conclusões. O que eu disse assim, eu não conseguiria antecipar em 2011 o nível, né, quão conflagradas estariam as relações entre os poderes. Mas as conclusões eu mantenho todas até hoje, o que me deixa assim muito feliz, porque a realidade na qual elas estão se aplicando hoje, 11 anos depois, é profundamente diferente. Eu continuo acreditando naquilo que eu escrevi. Em nome do podcast Constituição em Debate, gostaria de agradecer a presença de ambos hoje, perguntar se vocês desejam fazer alguma sugestão de leitura ou recomendação. Professor Rodrigo. A gente conversou muito sobre interpretação constitucional fora das cortes, né? Um livro que foi precursor nesse debate foi o livro do Peter Haberle, né? Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, é um livro clássico quanto a isso. Um livro mais recente é o Batalha entre os Poderes, do Oscar Vilhena Vieira, que pega esses últimos anos de tensão institucional. E os primeiros livros sobre diálogos constitucionais, especificamente sobre esse tema no Brasil, são os livros do Conrado Rubner Mendes e o meu, né, a minha tese de doutorado, que são ambos publicados em 2011. Então, acho que são, em políticas públicas, que a gente tratou aqui, o livro do Felipe, que é um livro, né, fantástico. Bom, eu vou começar indicando o livro do Rodrigo, naturalmente. Nesse tema, é um livro pioneiro, um livro excelente. Certa vez, um professor de direito virou para mim e falou que um professor de direito de alto calibre, a respeito do livro do Rodrigo, disse que esse é o livro que ele gostaria de ter escrito, assim, de enorme seriedade acadêmica, enorme profundidade. Eu elogio, ele nem fez para chegar a você, Rodrigo, então foi um elogio absolutamente sincero. Eu não tenho nem certeza se ele sabia que eu te conhecia. Então, é um livro muito bom mesmo e que vale muito a leitura. Eu recomendaria o livro do José Rodrigo Rodrigues, esse Como Decidem as Cortes, que eu acho que é um livro bacana sobre o funcionamento do judiciário. Do Oscar Vilhena também, um livro que eu acho muito bom para estudantes de direito de modo geral, A Constituição e Sua Reserva de Justiça. Acho que para a interpretação constitucional hoje é um livro que eu acho decisivo e muito bom. É um livro fora de direito. Eu normalmente passo, assim, no primeiro dia da primeira aula, quando eu dou a disciplina de políticas públicas lá na Fundação Getúlio Vargas, é um livro do Douglas North, né, sobre instituições e desenvolvimento econômico. Também um livro assim com muitas ideias boas para o Brasil, assim, para quem vai pensar o direito, né? Não só assim, a gente passou muito tempo com uma educação jurídica que era focada em, talvez, enfim, em razão da ditadura, né, militar, não podia talvez ir muito além disso, que era basicamente ver qual era a melhor interpretação da norma. E a gente dividia, o fulano diz que é isso, o Beltrano diz que é aquilo, e eram as correntes em torno da interpretação, né? E hoje acho que o jurista tem um papel mais do que esse, um papel de engenheiro mesmo, de estrutura de normas, de pensar o direito, de ser chamado a fazer política pública. Eu acho que o papel do advogado hoje é um papel muito maior do que esse. E da faculdade de Direito também, né? Nós sabemos. Então, esse é um livro muito bom para quem quer pensar fora da caixa, não só o direito, tá? Então, obrigado, Manuela, Matheus, Rodrigo, pela participação. Enfim, foi ótimo, bacana. Muito obrigada a vocês dois. Eu sou Manuela Dumas e fui a mediadora desse debate.